O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe chamarás com o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto.
Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho. Minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. Eis que ficarás mudo. Eu fui enviado para dar-te essa notícia, e tu ficarás mudo. Até o dia em que essas coisas acontecerem. O povo ficará chamando, esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão quando estava no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela lhes dizia: eis que o Senhor fez por mim. Nos dias em que ela se dignou tirar-lhe da humilhação pública. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, tanto o Evangelho de João, o prólogo, o início do Evangelho de João, quanto esse trecho do anúncio da fecundação do filho de Isabel e Zacarias, cujo nome já foi determinado e dito pelo anjo ao mandado do Pai, de Deus, do Criador. Há muito mistério a ser desvendado. No prólogo, que se inicia assim: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e Deus estava no Verbo. Aí ele consta um termo que deixa muitos teólogos inquietos para tentar descobrir o encaminhamento
das palavras. O Verbo se fez carne. Como se ele quisesse dizer que fez só uma parte. A encarnação constava de uma parte ocasionada naquela circunstância. O Verbo, esse ninguém mexe nele, se fez carne. Por que carne? Porque naquela época, quando se falava em carne, em certa circunstância, queria se referir ao homem, não ao Espírito Santo, não ao Verbo eterno, não ao Deus Criador. Queria se referir ao homem, criatura humana. Falava-se carne. Não era para falar sobre o corpo do homem, não. Era para referir-se ao seu todo. Mas por que carne? Se o homem também tem uma alma, por que não uma alma? O lado espiritual, que é mais próximo de Deus. Para dizer que o Verbo se fez carne, ele tinha que falar sobre a parte caduca. A parte caduca do homem. Caduca significa o quê? Que essa biruta? Não. Fácil de cair. É aquele que com facilidade cai, morre, erra, adoece, tropeça. Quando se falava em carne, o caduco é aquele ser que, apesar de racional, não conhece tudo. E pelos erros do que não conhece, cai. Cai moralmente, cai espiritualmente, cai academicamente e cai fisicamente. É o caduco, aquele que facilmente cai. E o demônio procurou fazer Jesus cair alguma vez. Tentou no deserto, depois de 40 dias de fome, dizendo que ele pode tudo, podia transformar aquelas pedras em pão, para fazer Jesus se orgulhar depois de não passar necessidade. Aí Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é meu corpo. Quem come desta carne viverá eternamente. Quem bebe deste sangue terá a vida eterna. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Se quisesse viver dela. Pois bem, não tem nome de pessoa. Até o versículo 6 do prólogo não existe nome de pessoa. Verbo não é nome de pessoa. Se fez carne não é nome de pessoa. A partir do versículo 14, aí ao invés de falar sobre João, fala também, mas preferiu dar ênfase ao pronome nós. Falou várias vezes do
nós, para mostrar a participação de Jesus na natureza humana, pois que ele é nós também, e nós que lhe emprestamos a natureza humana. Maria, que gerou a sua carne, etc. Daí vemos nós no prólogo. Emmanuel, o Deus conosco. Erroneamente, do ponto de vista gramatical, seria o Deus com nós. Não é a coisa. Só que um gramaticalmente está correto, conosco, e o outro está gramaticalmente errado, mas o sentido é o mesmo. Emmanuel, o Deus que vive conosco. Nós, habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nós foi um pronome muito bem encaixado no prólogo para falar ou da participação de Jesus na nossa natureza ou da comunhão nossa com a natureza nossa nele para mostrar a aproximação da natureza humana com a natureza divina. Divina já estava nele, mas o humano não estava. Divina não estava em nós, mas a humana estava. Então, essas duas coisas se conjugaram a partir do que habitou entre nós. Ele se fez carne, porque verbo espiritual ele já era. Nós precisamos utilizá-lo, entre aspas, comungá-lo, para ter a parte espiritual, sobrenatural em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu permanecerei nele e ele em mim, no que comungar. E ele em mim. Quer dizer, há uma associação de comunhão, de ser vivo, de ser entrosado, de participar, não só historicamente como ele, mas eternamente, quando nós formos ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.